वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीतात्तिहं वनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागर स्वसागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो भीष्माम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीसजुष्वदने लक्ष्मीर्जस्य च भक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं निशिङ्गमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रुतस्व पुंसां सुचिरश्रमस्य नान्यो ससुरीर्भृत अर्थ
tat tat gunanu savanam mukundo padara binda hideshi jesham shutasya pungsam suchira samasya nanjosa surir virita artho tat tat gunanu savanam mukundo padara binda hideshi jesham. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Goswami Prabhupada, o Jagadguru, Guru Universal, disse que até que nos estabeleçamos totalmente em Guru Tattva, numa compreensão de Guru Tattva, das verdades acerca do Mestre Espiritual, nós não podemos adorar Krishna. Ele disse que até que nós não comecemos a tratar o Guru, a compreender o Guru, a nos relacionar com Shri Guru de maneira perfeita, compreendendo o Guru Tattva, nós não vamos poder alcançar o nível de adoração a Krishna. Ele dizia também que a Diksha, a cerimônia da Diksha e a Diksha verdadeira não eram a mesma coisa. Se você tomar abrigo nos pés de lótus de um Vaishnava puro, e se você não se render 100%, então a nossa Diksha não está completada. Em tal caso, nós não temos direito de servir o Senhor Supremo, de fazer serviço devocional. Se nós recebemos uma Diksha falsa, então nós não temos direito de fazer Bhagavat Seva. Então, como assim? O que você está dizendo? O que nós recebemos? Você recebe algum Sukriti, nada mais. Srila Gaurkishora Babaji Maharaj, Paramahamsa Gurudev, o Guru de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, ele disse isso a seu discípulo, a Bhaktisiddhanta Prabhupada. Ele disse: Amar Prabhu, meu querido Prabhu, ninguém quer ouvir, ninguém quer se aproximar do verdadeiro Harikatha. Ninguém quer ler os livros de maneira apropriada. Ninguém quer adorar Krishna, ninguém quer fazer Hari Bhajan. Então, Gaurkishora Das Babaji Maharaj disse isso a Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada: Amar Prabhu, meu querido Prabhu, ninguém está interessado em Hari Bhajana, não gaste seu tempo ao escrever, ao fazer isso, ao divulgar. Cante os santos nomes, porque as pessoas, a maioria das pessoas não querem entender o significado do Harikatha. Por conta da sua dor ao assistir o mundo se comportando de maneira adversa ao Hari Bhajana, à adoração a Deus. O fato que alguém não faça adoração a Krishna, que seja neutra, é admissível, mas que ela seja contra a adoração a Krishna, isso é algo que causava grande dor no coração de Srila Gaurkishora Das Babaji Maharaj. Ele dizia: meu Senhor, meu Prabhu, ninguém quer fazer Hari Bhajana, ninguém quer adorar Krishna, não gaste seu tempo. Pague para alguém corrigir seu livro enquanto você canta os santos nomes, porque você não vai conseguir algum servo que se interessa em fazer isso gratuitamente, sem querer nada em troca, porque as pessoas estão adversas ao verdadeiro serviço. Dia a dia, as situações mudam. Nós não conseguimos focalizar a verdadeira atmosfera que deve estar ao nosso redor ao adorar Krishna, ao adorarmos Krishna. Aqueles que agem como acharyas, é o dever deles retificar a filosofia, todas as deformações que ocorrem no curso do tempo. O dever principal de um acharya é retificar todas as imperfeições que acontecem ao redor. A
Se isso não é feito, a situação degrada. Infelizmente, a situação degrada. Então, Srila Shandas Babaji Maharaj começou citando um verso muito importante do Srimad Bhagavatam. O Bhagavatam de Mahapurana, o Purana maior, traz esse verso. Se você colocar uma montanha de energia em aprender os Vedas, o Vedanta, os Upanishads, tudo isso, se por longo tempo você der muita energia para aprender os Vedas, o Vedanta, tudo, qual é o seu objetivo final? Você está dando muita energia por muito tempo. Qual é o seu objetivo final? Qual é o seu objetivo final? Se o seu objetivo final é alcançar Bhakti, então você pode fazer uma coisa. Você pode amar os Vaishnavas, o Guru dos Pés de Lótus. Você pode adorar aqueles que são companheiros eternos de Chaitanya Mahaprabhu, do Senhor Supremo. Dentro do coração deles, os pés de lótus do Senhor Supremo está repousando. Se você puder servir, adorar, amar esse tipo de devoto puro, você vai obter tudo. Ou seja, o seu objetivo supremo, o seu máximo objetivo. Se o seu máximo objetivo é obter Bhakti, você vai poder. Então você não precisa gastar todas as suas energias a aprender os Vedas e o Vedanta e todos os manuscritos. É melhor você servir de coração limpo o Vaishnava puro. Aí sim você alcança Bhakti, a devoção. Aqueles que são companheiros eternos de Chaitanya Mahaprabhu, você pode servi-los. Companheiros eternos, o que significa? Aqueles que estão eternamente servindo o Senhor Supremo. Você pode servi-los. E também aqueles que são sadhana siddha, aqueles que estão fazendo sadhana na vida espiritual e alcançam a mesma plataforma do Guru. Bhaktivinoda Thakur diz, Bhaktivinoda speaking, those who are sadhana siddha, aqueles que são sadhana siddhas, eles vão alcançar a mesma plataforma de Nitya Siddha, ou seja, aqueles que são eternamente liberados têm uma plataforma, e aqueles que fazem vida espiritual perfeita alcançam a mesma plataforma dos companheiros eternos de Krishna, das almas que sempre foram liberadas. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada dizia, você pode apontar alguém que seja um sadhana siddha nos passatempos de Gauranga Mahaprabhu. Quem nos passatempos de Gauranga Mahaprabhu, no Gauranga Lila, você pode apontar os Vaishnavas, os devotos que alcançaram a perfeição através do sadhana, da vida espiritual? Perguntaram isso a Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada. Ele disse sim. Srila Sarvabhauma Bhattacharya. Na verdade, ele é o próprio Brihaspati. Sarvabhauma Bhattacharya, ele é Brihaspati. Os semideuses, eles também vão participar dos passatempos do Senhor Supremo. Então, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada diz, Sarvabhauma Bhattacharya, ele é o próprio Brihaspati. E ele alcança a perfeição através do serviço devocional, da vida espiritual, nos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu. Gopinath Acharya, por exemplo,
Gopinath Acharya is a Brahma. Gopinath Acharya is Brahma. Gopinath Acharya is Brahma. So Brahma is also, Brahma. Pitama in Brahma. Haridas Thakur, Prabhupada speaking, is also some portion of Brahma entering. Prabhupada speaking. Richak Muni. One Richak Muni and Prahlad Maharaj inside. Maharaj está dizendo uma coisa que eu nunca tinha ouvido. Que Gopinath Acharya era o próprio Sr. Brahma. E Haridas Thakur é uma expansão específica do Sr. Brahma, que contém também a personalidade de Prahlada Maharaj. Então, Gopinath Acharya é o Sr. Brahma e também alcança a perfeição através do sadhana. E Jagai Madai, quem são? Alguém disse que Jagai Madai são Nitya Siddhas. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada disse sim. Eles são Jai Vijay, eles são associados eternos do Senhor. São almas eternamente liberadas. Eles vieram. Nós não devemos pensar que na nossa condição de Tatasta, de estarmos na compreensão ou na energia marginal do Senhor, na dúvida de nos dirigirmos ao mundo espiritual ou nos atrairmos ao mundo material, nós não podemos compreender que Jagai e Madai são companheiros eternos de Krishna, mas eles são companheiros eternos de Krishna. Se você vai servir um sadhana siddha, você também vai receber misericórdia. Se você servir alguém que alcançou a perfeição através do próprio esforço da vida espiritual, você vai receber prema, você vai receber devoção, amor puro por Deus. E existe uma grande confusão acontecendo junto aos devotos, hoje em dia, junto à comunidade. Eles perguntaram uma vez para Prabhupada Bhaktisiddhanta: nós queremos saber qual é a definição perfeita daqueles que são associados, companheiros eternos, almas eternamente liberadas. Narottama Das Thakur escreveu isso. Então, perguntaram, porque isso é um ponto que causa muitas dúvidas na nossa sociedade. Perguntaram, aqueles que eram associados de Gauranga Mahaprabhu, companheiros de Gauranga Mahaprabhu, e aqueles que eram companheiros de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. As pessoas às vezes confundem isso. Aqueles que estão servindo eternamente Gauranga Mahaprabhu, Parshad é uma palavra que significa companheiro eterno, associado eterno. As almas que pertencem a Krishna e que são eternamente liberadas. Aqueles que satisfazem o coração do Avatar dourado de Gauranga Mahaprabhu. Aqueles que vão satisfazer os desejos do coração de Chaitanya Mahaprabhu. Eles são companheiros eternos, como Narottama Das Thakur, Srinivasa Acharya. Eles não vão se encontrar com Gauranga Mahaprabhu, essas duas personalidades. Quando Narottama Das Thakur ia se encontrar com Mahaprabhu, Mahaprabhu desaparece do mundo material pouco antes. Mas aqueles que vão satisfazer o desejo no coração de Gauranga Mahaprabhu, aqueles que têm os desejos e o Siddhanta, a filosofia, em total, perfeita sintonia com a filosofia e os desejos no coração de Chaitanya Mahaprabhu, são os seus companheiros eternos. Eles vão caminhar na mesma direção. Então isso chama-se Sangha. Aqueles que, por exemplo, como Srinivasa Acharya, Narottama Thakur, eles também são companheiros eternos de Chaitanya Mahaprabhu, mesmo que tenham vindo mais tarde. Entende? E no caso de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, as pessoas se confundem em relação a isso.
Então, os companheiros eternos de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Então, quem são os companheiros eternos? Aqueles que preenchem, aqueles que satisfazem os desejos no coração dele. Então, vou dar um exemplo. Através de dinheiro, através de força humana, alguém uma vez tentou pressionar um escritor, como Krittivas Osha. Ele reescreveu o Ramayana. O Ramayana foi escrito por Valmiki. Mas Valmiki Muni é o autor do Ramayana. Mas in Maithili Bhasha, Maithili, you know, common language, Maithili, Mithila, you know, the birthplace of Sita Devi, Mithila in Bihar, então, from Rakshaw, onde Sita nasceu, existe uma cidade lá com uma específica língua. Maharaj está dando um exemplo para nós. O Ramayana foi escrito por Valmiki. Originalmente, o Ramayana foi escrito por Valmiki Muni, numa linguagem muito doce, cheia de devoção. Valmiki Muni. Tulsidas Ji, ele vai reescrever o Ramayana. Então, pela instrução do Sr. Shiva, houve uma reedição do Ramayana. Tulsidas Ji escreveu numa língua muito doce. Ele reescreveu o Ramayana numa linguagem devocional, numa linguagem cheia de bhakti, mas em sânscrito. Não. Mas Sankara Bhagavan deu instrução. Você tem que escrever na língua Mithila, que é uma língua mais comum. Milhares de pessoas na Índia e fora da Índia, eles não podem ler sânscrito. Então, eles reescreveram nessa língua chamada Maithili, que é uma língua muito doce. E houve um Ramayana que foi escrito em Bengali, em forma de poesia, por um outro escritor chamado Kirtibas Oja. Kirtibas Oja. Ele foi influenciado por um rei. Por um rei? Porque esse Kirtibas Oja, ele morava em Santipur, em Phulia. Você não conhece Phulia? Onde Haridas Thakur cantava os santos nomes na beira do Ganges. Então lá ele nasceu. Estou dando um exemplo para que vocês possam entender. Então esse rei chamado Jaminda, ele era muito poderoso. Então ele pediu para que Tulsidas Ji para que ele reescrevesse o Ramayana, para que as pessoas tivessem devoção por Durga. Ele pediu isso. Você pode escrever o Ramayana de tal maneira, ele pediu, esse rei pediu, para que as pessoas comuns desenvolvam Bhakti por Durga Devi. Como? Esse autor vai escrever que quando o Sr. Rama atravessou o oceano, quando ele alcançou Lanka, que ele vai adorar Devi naquele momento. Na verdade, o Sr. Rama vai adorar o Sr. Shiva. Bom, as pessoas pensam que, por exemplo, existe um outro caso, que é o caso de Chaitanya Mahaprabhu.
ele vai adorar, ele vai até um templo do Sr. Shiva, mas não para adorar o Sr. Shiva, mas para dar darshan para o Sr. Shiva, para que o Sr. Shiva receba a bênção de vê-lo naquele templo. Então, recentemente aconteceu o Durga Puja, não é? Vocês estão acompanhando? Então, o Sr. Rama também vai fazer a mesma coisa. Muito bem. Então, está escrito nesse Ramayana que o Sr. Rama vai adorar Durga, que ele vai oferecer 108 flores de lótus aos pés de lótus de Durga Devi. E a cada vez ela escondia uma flor de lótus. Então, ele oferece 108 flores de lótus que o Sr. Rama vai oferecer. E ela escondia uma flor de lótus. Ficava uma faltando. Isso é uma história que foi contada. Dessa maneira, eles gostariam de provar que o Sr. Rama não era nada e que Durga era superior. Então existem escritores materiais como este que foi contratado para inverter a filosofia. Por exemplo, um outro escritor. Ele foi contratado para adorar um filho de Ravana, Meghnad. E ele escreveu que Lakshman não é nada, que Lakshman é um ser humano. Ele vai tentar denigrar o Sr. Lakshman. Por que eu estou explicando isso, disse Maharaj? Porque nós podemos apontar e entender que existem autores que são materialistas e que estão alterando a filosofia. Da mesma maneira, somente aqueles que vão seguir a filosofia e o coração de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada podem ser considerados seus companheiros eternos, porque eles não vão alterar a sua filosofia, eles vão manter a ordem de Prabhupada, eles vão servir sempre o coração de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada e a filosofia. Não adianta que o seu discípulo tenha recebido Diksha ou Harinama dele. Eles vão querer dizer, eu sou discípulo de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, mas para você ser um discípulo de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, de onde vai Vaishnava puro, você tem que manter a filosofia pura. As pessoas às vezes querem registrar o seu próprio nome no livro onde estão descritos os companheiros eternos de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Existem pessoas que fazem isso nos livros. Você pode colocar um número, dedicar isso a um rei, dedicar isso a uma pessoa importante. Põe o nome dele para ele se tornar imortal. Essas são ações de pessoas que são homens de negócios. Mas aqueles que estavam realmente servindo Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur o tempo todo, eles estavam mantendo os seus desejos, os desejos que estavam no seu coração em relação à filosofia, mantendo a forma de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Eles sim são associados eternos, mas aqueles que, mesmo mantendo a foto de Bhaktisiddhanta ou uma estátua de Srila Bhaktisiddhanta, mas não serviam os seus desejos espirituais, a sua filosofia perfeita, então eles não eram associados eternos, entendem? Você não pode dizer que alguém que não segue exatamente a filosofia de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada sejam seus discípulos. Aqueles que tomam iniciação de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, mas nunca serviram Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, eles não são seus associados eternos. Não adianta que eles tenham tomado iniciações dele. A pessoa vai dizer, eu sou o neto daquele e o bisneto daquele outro,
que era discípulo de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, mas se essas pessoas, se essas personalidades que tomaram iniciação de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada não seguiram a perfeição os seus ensinamentos, então eles eram pessoas comuns. Então, um outro ponto que precisa ser mencionado. Aqueles que no nome da pregação, isso foi dito por Srila Bhaktivinoda Thakur. Existem 3 tipos de prachara. Você vai encontrar 3 tipos de prachara. Acharya e prachara, ambos. O outro é... Acharan é o comportamento puro. Mas prachara é a pregação baseada nesse comportamento puro. Então, às vezes está ocupado em pregar e em agir de maneira perfeita. Existem alguns devotos que estão só ocupados em acharan, em comportamento puro, mas não em pregação. E tem alguns devotos que fazem só prachar. Eles só pregam, mas não se comportam de maneira perfeita. Aqueles que pregam com achar e prachar. Aqueles que vão agir de maneira perfeita e vão pregar de maneira perfeita. Aqueles que vão aplicar, aqueles que vão se comportar caracterialmente de maneira perfeita. Estes são os melhores. Estes são os melhores. Aqueles que se comportam de maneira perfeita são a segunda categoria. Mas aqueles que simplesmente vão só pregar, mas eles não têm comportamento perfeito, eles vão destruir o mundo inteiro. Maharaj está citando um mantra que explica isso. Está escrito: aqueles que vão pregar, mas não podem aplicar todo o Siddhanta Vichar na própria vida. O que tal pessoa pregar, o que tal pessoa ensinar, ela teria que aplicar. Você não pode ensinar algo que você não faz. O que você vai pregar, você tem que aplicar na sua própria vida. Se você não tem sucesso, então você está falhando. Bhaktivinoda Thakur está explicando algo muito profundo. A pregação das pessoas que não estão agindo com a etiqueta espiritual, com a ética espiritual perfeita, se eles não estão aplicando a filosofia na própria vida, aplicando de maneira fundamental, tais pessoas vão destruir o mundo. Tome cuidado. Bhaktivinoda Thakur explicou isso. Aqueles que são prachara, eles precisam manter o idealismo em toda a sua vida. Se eles não mantêm o ideal, esse idealismo elevado, esse ideal elevado, então eles vão causar um grande problema. Se eles não se comportarem de maneira ideal e perfeita, por quê? A Badajiva, a alma condicionada, é muito fraca. Ela sempre quer ver um exemplo vivo para criarem um ideal em relação à vida espiritual. Caso contrário, elas não conseguem obter um poder para seguir alguém. Por isso que é necessário que exista um ideal. Bhaktivinoda Thakur dizia: aqueles que não conseguem manter o ideal, eles vão quebrar a filosofia, fazendo a satsanga, se associando com mulheres. Aqueles que estão procurando dinheiro e posição, eles estão fazendo Jyotish Sangha, uma associação com o karma distribuído pelos planetas. Se um acharya se associar com uma mulher, ele caiu.
Se um pregador, um sannyasi, um acharya, ele se associa com uma mulher na sua vida de diferentes maneiras, ele caiu. Como Mahaprabhu apontou, como aconteceu com Chota Haridas. Chota Haridas, ele fisicamente, ele não se associou, ele não teve relações físicas com nenhuma mulher. Ele não se associou fisicamente, mas ele mentalmente se associou, um pouco. Ele fez uma associação mental e provou assim que ele tinha apego pelas mulheres e Mahaprabhu rejeitou. Então aqueles que estão querendo dinheiro, isso também é uma forma de Jyotish Sangha, de se associar com o karma distribuído pelos planetas. Buscar dinheiro é Jyotish Sangha. Buscar fama é Jyotish Sangha. Buscar mulheres é Jyotish Sangha. Todo mundo que procura isso está caiu. A pregação de tais pessoas é inútil. Eles não podem pregar. Eles não podem pregar, porque seu ideal está quebrado. Eles não deveriam estar pregando. Se eles pregarem, eles vão destruir o mundo inteiro. Então, um acharya, um pregador que vá para outros países e se associe uma vez só com uma mulher, se você tomou Diksha e Harinama tomado por ele, você pode ignorar. Tente entender. Se alguém toma Harinama e Diksha de tal pessoa, de um sannyasi que caiu, que se associou com uma mulher, você tem que ignorar essa personalidade como guru. Você não pode segui-lo como guru. Então, Bala Bhatita Goswami Maharaj ou Gurudeva Bhaktivedanta Bharati Maharaj, eles tinham um comportamento perfeito. Pessoas estrangeiras escreveram um artigo. Eles se encontraram com outro acharya e escreveram: nós nunca mais vamos nos associar com Bhakti Ballabha Tirtha Maharaj. Então Maharaj está contando que alguns buscadores e alguns praticantes ocidentais rejeitaram Bhakti Ballabha Tirtha Goswami Maharaj em nome de um outro pregador, porque acusando ele de não pregar sobre Rasa Tattva, sobre os passatempos mais elevados e secretos de Krishna. Maharaj não quer nomear o país e as pessoas que fizeram isso e o Vaishnava que influenciou as pessoas a fazerem isso. Mas ele está querendo dizer que isso é equivocado, que você não tem o direito de se afastar de um Vaishnava sem um motivo real. E isso não era um motivo real, muito pelo contrário. Mas se você está associado com um Vaishnava que cai, que se relaciona fisicamente com uma mulher, com um sannyasi que fez voto de castidade e se associa com uma mulher, né, você tem que abandoná-lo. E porque as pessoas não seguem essas instruções, elas estão enfrentando grandes problemas. Muito bem. Nós vamos discutir. Nós vamos falar sobre Shri Srila Bhakti Jivan Janardana Goswami Maharaj. Ele, está escrito isso, que ele é ele está conectado a Raya Ramananda Ramachai, a Raya Ramananda Goswami. Ele vem da sua linha discipular. Ele vem, inclusive, no seu parampara familiar. Então, ele é descendente de Raya Ramananda. Então, nós precisamos aprender algo sobre este grande associado de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta. Por que nós devemos aprender? Temos que entender por que ele foi até Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada ainda muito jovem. Ele veio do sul da Índia, da Orissa.
no ponto extremo sul da Índia. Não é o Orissa, não é o ponto extremo sul da Índia. Ele veio do sul do estado da Orissa e tomou abrigo nos pés de lótus de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada quando ele ainda era muito jovem. E de lá, ele começou a servir Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta, desde aquela época, continuamente. O serviço ininterrupto a vida inteira. E depois disso, nós podemos dizer que ele era uma pessoa muito simples, quase como uma criança. Um menino pequeno não era tão simples e inocente quanto ele. Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj também era assim. Assim como Bhakti Jivananda Janardana Goswami Maharaj, eles eram como crianças, muito simples. Então, os 18 Puranas, ele havia lido. Os diferentes Puranas, os 18 Puranas. Quando ele dava Harikatha, ele dava incalculáveis, incontáveis exemplos de todos os Puranas. Ele leu os 18 Puranas, incluindo o Srimad Bhagavatam, que é considerado o Purana mais elevado. Nós sabemos de sua vida que ele citava esses 18 Puranas nos seus Harikathas. Ele tirava os exemplos do Harikatha de 18 Puranas. Então, no seu Siddhanta Vichar, as suas conclusões filosóficas, seu ensinamento era muito elevado. Então, eu vou agora dar exemplos para que vocês entendam a sua personalidade. Ele tinha uma grande amizade com Srila Shanta Goswami Maharaj. Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj. Com Vaikanas Goswami Maharaj. Ele tinha muita amizade com Vaikanas Goswami Maharaj, que era seu irmão espiritual. Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj também. Ele tinha uma relação muito doce com ele. Então, como nós sabemos que, por fim, este grande Vaishnava, Bhakti Jivan Janardana Goswami Maharaj, ele pediu a Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj que desse Diksha. Srila Janardana Goswami Maharaj, ele encarregou Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj a dar Diksha. Ele deu Diksha pessoalmente algumas vezes, mas ele pediu que Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj desse Diksha aos seus discípulos. E na sua vida inteira ele abriu somente 2 templos. Somente 2 templos em Karakpur. Num mercado específico lá nessa cidade. Num bazar específico, num mercado lá. Mas não é importante isso, Maharaj. O nome, lembrar agora o nome exato desses lugares, em Karakpur. Ele abriu 2 templos na cidade de Karakpur. Em nenhum outro lugar. E ele deu a responsabilidade desses templos para Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj e ele dava um Harikatha e tinha um Achara, um comportamento muito bonito, muito perfeito. Inacreditável o comportamento dele. Ele era muito amigo também de Srila Bhakti Vedanta Vamana Goswami Maharaj, que era um discípulo de Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj. Eles eram muito amigos, eles se visitavam sempre. Uma amizade muito profunda. E ele fazia Goseva, ele servia as vacas sagradas com todo o seu coração, como os Vrajavasis e as Vrajagopis, como se ele fosse um vaqueiro. E ele fazia Gomata Seva, ele servia a sagrada
essas vacas sagradas. Então, quando ele ia embora, as vacas mugiam, gritavam. E quando ele voltava, quando ele descia do carro, todas as vacas mugiam. Elas sabiam que ele tinha voltado. Quando o Maharaj saía, por alguns dias ele viajava, quando ele voltava, no momento em que ele chegava no templo, e que tinha uma manjedoura lá, que tinha uma mangueira, ele se descia do carro e as vacas mugiam imediatamente. E antes ele pegava alguns biscoitos, pegava coisas para dar de presente para elas. E somente depois de servir as vacas sagradas, só depois ele entrava no templo. Primeiro ele ia servir as vacas para amar a mãe vaca, a vaca sagrada. E ele dava para elas coisas que elas gostavam, até biscoitos. E depois ele entrava no templo e prestava reverências para Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta. Ele prestava reverências à Murti de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada e às deidades no altar. E às vezes ele dizia aos seus discípulos, aos seus sevakas, ele dizia, este pote de leite, e a corda que amarra a perna das vacas, ele dizia que o pote que coleta o leite e a corda que amarra a vaca para ela ser mungida, ele dizia que ele tinha um sentimento muito profundo por esses objetos. Ele se sentia pertencente a Vrindavana. Ele dizia para os seus sevas, está vendo essa corda? E esse cajado, esse pote de leite, dizia, essa é a nossa única propriedade. Porque se nós queremos ir para entrar nos passatempos eternos de Krishna, nós vamos mungir as vacas transcendentais. Então Maharaj falava dessa maneira. Essa é a nossa única propriedade, aquilo que nós usamos para mungir essas vacas sagradas. Um dia, esse grande Vaishnava decidiu, Bhaktijivan Janardana Goswami Maharaj, ele decidiu estabelecer uma deidade, uma murti de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta. E ele foi até Jaipur. Ele foi até Jaipur, que é uma cidade no norte da Índia, para dar a ordem. Ele foi fazer esse pedido para que alguém realizasse essa deidade em Jaipur, para fazer um pagamento, para encomendar essa deidade lá. E ele tomou o darshana das deidades de Jaipur, da deidade de Krishna que está em Jaipur, e voltou. Uma outra ocasião, na data marcada, quando a deidade estava pronta, então aquele que fez essa deidade, ele fez um lindo pacote, colocou ela dentro de uma caixa de madeira. E depois ele mandou essa deidade de Srila Bhaktisiddhanta por uma transportadora. Então, essa deidade foi transportada. Então, quando essa deidade alcançou Karakpur, quando ela chegou em Karakpur, no templo de Bhaktijivan
Janardana Goswami Maharaj lá na cidade de Kharagpur, quando essa deidade chegou, todos os discípulos devotos informaram Bhakti Janardana Goswami Maharaj que essa caixa que transportava a Murti de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada estava chegando. Então ele correu. Em primeiro lugar ele disse, abram a caixa imediatamente. Prabhupada está se sentindo sufocado. E os devotos abriram a caixa. Estava fechada, pacotada. Mas pela instrução de Srila Bhaktijivan Janardana Goswami Maharaj, imediatamente aquele pacote foi aberto. E ele deu instrução, coloquem Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur numa asana, numa cadeira perfeita, né? No assento do Guru. Imediatamente ele começou a adorá-lo. Imediatamente, Bhaktijivan Janardana Goswami Maharaj começou a adorar a deidade de Srila Bhaktisiddhanta. Ele começou a fazer o arati, a adoração, imediatamente. E as pessoas comuns não conseguem entender. Eles não conseguem entender por que ele fez isso. Por que ele começou o arati? Porque ele não havia instalado a deidade de Bhaktisiddhanta. Ele não tinha feito a cerimônia de instalação. Por que então ele foi adorá-la? Se essa é a regra. Mas ele explicou que o sentimento que ocorre quando a deidade está presente, ela é autorrefulgente. Então, que a Vigraha, a Murti, a deidade, ela é automanifesta, ela tem poder interno. Mas isso não é aplicável para tudo, para todos os casos. Shandas Babaji Maharaj está dizendo. Essa conclusão filosófica não é aplicável para todos os casos. Se algum devoto exaltado, se algum grande devoto, como, por exemplo, no caso de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, a gente não foi para Jaipur, ele não foi para Jaipur encomendar uma deidade, nós fomos. Maharaj foi lá pessoalmente, a serviço de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Muito bem, essa questão da Murti estar já automaticamente automanifesta não é aplicável em todos os casos. É dito que as deidades e os templos não podem ser instalados por um homem materialista. Uma pessoa que está ocupada com a matéria não pode instalar a deidade do Senhor. Então, não podemos, através do dinheiro e da força humana, num templo da Gaudiya Mata, automaticamente instalar uma deidade. Não é porque um templo tem dinheiro que a deidade pode ser garantidamente instalada. Que Krishna, instalada significa que Krishna está dentro dela. Somente um devoto exaltado pode instalar uma deidade. Aqueles que são associados eternos de Mahaprabhu, eles podem fazer isso. Aqueles que são devotos exaltados. Mas pessoas comuns não podem, nem que eles tenham muito poder, muito dinheiro, muita força. Mas hoje em dia qualquer um instala uma deidade. As pessoas acham que podem instalar deidades em qualquer lugar. Instalei uma deidade, instalei um templo. Mas não é considerado um templo de verdade. Nenhuma deidade de verdade, dizia Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então não é que qualquer pessoa pode dar ordem, pode encomendar uma deidade assim como essa em Jaipur. Somente os devotos que são verdadeiramente exaltados, que têm um nível espiritual muito alto,
Se eles encomendam, aí sim, a deidade já é auto-manifestada. Se uma pessoa ordinária vai encomendar a deidade, nesse caso a deidade não vem auto-manifestada. Como foi o próprio Jivan Janardana Goswami Maharaj que foi pedir a deidade lá, ele considerou que aquela deidade já estava instalada. Então, tente entender esse ponto. Quando um devoto exaltado, um devoto de primeira classe, ele vai dar ordens, ele vai encomendar uma deidade que seja em Jaipur ou em qualquer outro lugar. Ele, com o seu coração, ele vai convidar a forma de Krishna, uma forma de Krishna específica para presidir, para entrar dentro daquela deidade. Então, como no caso de Vasudeva e Devaki, Krishna primeiro aparece no coração de Vasudeva. Lembram disso? Ele explica isso e depois ele passa para Devaki Maya, para a mãe Devaki. Então, da mesma maneira, quando um Vaishnava puro quer instalar uma deidade, primeiro a deidade entra no seu coração. Primeiro ele convida essa deidade para dentro do seu coração. Você pode compreender que externamente, entenda que uma escultura material, ela vai servir de apoio para aquela deidade. Você poderia imaginar que o escultor, ele vai manifestar aquela deidade, é ele que vai trazer aquela deidade. Então, assim, Maharaj foi para Jaipur e um escultor foi lá esculpir a deidade, mas não é assim. O que explica o Siddhanta? Que quando Maharaj dá ordem, aquela deidade já apareceu no seu coração. E de acordo com, em linha com o seu coração, com as direções daquele Mahapurusha, com as instruções daquele Mahapurusha, daquele devoto exaltado, daquele devoto puro, onde a deidade, no coração de quem a deidade já se manifestou, ela vai sair dali, ela vai se manifestar através do escultor, mas é a deidade que está no coração do Vaishnava que vai ser manifestada. Mas uma alma condicionada é uma alma que não é um Siddha Mahatma, que não é um Nitya Siddha, que não é um associado eterno, que não alcançou a perfeição. Mesmo que um Madhyamadikari der ordem, a deidade não será auto-manifestada. Somente aqueles que têm uma relação eterna com Krishna podem fazer isso. Então, esse grande sannyasi, esse grande Vaishnava, começou o Arati com essa concepção, que Prabhupada já estava instalado. Porque o discípulo pode receber também o Guru no seu coração. Então, imediatamente ele começou fazendo Arati. Imediatamente. Muito frequentemente, esse grande Vaishnava ia para Karakpur. E na Devananda Gaudiya Math acontecia ele ia até esse templo. Mas Janardana Maharaj não estava muito acostumado a viajar tanto. Certo? Ele era um grande pregador. A especialidade de Srila Janardana Maharaj é que ele não viajava muito, ele ficava praticamente sempre nos mesmos lugares. Às vezes ele ia no sul da Índia por algum propósito, mas ele não era uma pessoa que viajava muito. Ele geralmente ficava dentro do templo fazendo bhajana. Ele era um grande pregador. Ele dava Harikatha diariamente no templo, mas ele não viajava, ele não ficava correndo de um lado para o outro. Ele ficava cantando o bhajana, cantando os santos nomes, e com o seu comportamento perfeito. Ele tinha um coração tão simples. Se alguém fosse gravar a aula, o Harikatha dele, botasse um
o gravador ali, ele falava, não, tire isso daqui, porque a minha atenção pode ser disturbada por esse aparelho. Tire ele daqui. Se alguém quisesse gravar o seu Harikatha, ele dizia, ei, tire isso, eu não me sinto livre na frente disso. Ele era como uma criança. Seu Harikatha era perfeito, sua filosofia, seu Siddhanta Vichara era perfeito. Então, um dia, Srila Vamana Goswami Maharaj, ele vai alcançar o templo de Srila Janardana Goswami Maharaj, porque eles eram muito amigos. Então, um dia, Srila Bhaktijivan Janardana Goswami Maharaj, ele vai perguntar para Vamana Maharaj. Um dia, Janardana Goswami Maharaj faz essa pergunta para Vamana Goswami Maharaj. Ele quer uma indicação. Ele não vai dar muitos detalhes, ele vai falar uma coisa bem reduzida, ele não vai explicar em detalhes. Ele vai dizer, qual é o melhor lugar para assistir um arati, para assistir uma adoração? Ele pergunta isso para Vamana Goswami Maharaj, Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, discípulo de Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj. E imediatamente Vamana Maharaj vai realizar. Ele estava perguntando, onde deve ser o meu samadhi, onde deve ser colocado o meu corpo depois que eu abandonar o mundo material. Ninguém entendeu que ele estava querendo dizer isso. Estava cheio de gente ali, mas ninguém entendeu o que ele quis dizer. Janardana Goswami Maharaj disse, onde é um bom lugar para a gente fazer adoração? E Vamana Goswami Maharaj respondeu, eu acho que aqui é um bom lugar. E ninguém pôde entender do que eles estavam falando. E depois que Janardana Goswami Maharaj se foi, Vamana Maharaj indicou, ele queria ficar aqui. Ele quis que o divino corpo dele fosse colocado aqui. Aquele Vaishnava Thakur, ele me perguntou, qual é o melhor lugar para o Arati Darshana? Isso era uma indicação. Ele queria fazer seu samadhi ali, ou seja, que ele ia ficar ali cantando os santos nomes para sempre. Então isso é um ponto muito vital. Vamana Goswami Maharaj é claramente um companheiro eterno de Bhaktijivan Janardana Goswami Maharaj. Eles têm uma relação eterna na realidade espiritual. Mas Vamana Goswami Maharaj não podia alcançar naquela época. Ele não conseguia compreender isso naquela época. Então, quando Srila Janardana Goswami Maharaj abandonou o corpo, então naquela época, Vamana Goswami Maharaj estava no sul da Índia. Ele estava fazendo um tratamento no sul da Índia. Ele não pôde ir até lá. Então estava acontecendo um tratamento. Então, muito cedo de manhã, um Sevaka informou Vamana Goswami Maharaj. Ele veio e disse, Maharaj, ó Maharaj, imediatamente ele informou, ele disse, Gurudeva, Srila Bhaktijivan Janardana Goswami Maharaj abandonou seu corpo. Ele já abandonou seu corpo. E Vamana Goswami Maharaj disse, meu amigo veio até aqui me informar disso. E ele disse que Bhaktijivan Janardana Goswami Maharaj veio até ali no seu quarto e disse, meu amigo, eu estou indo embora daqui. Vamana Goswami Maharaj disse, eu já sei, eu já estou sabendo que ele abandonou o corpo. Então,
Vamana Goswami Maharaj respondeu para ele quando ele perguntou qual é o lugar ideal para ficar adorando Krishna. Ele disse, nesse lugar aqui você pode fazer o seu samadhi. Ele seguia as ordens de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Ele ficava ali naquele templo. Depois que Prabhupada Bhaktisiddhanta, alguns problemas aconteceram. Mas finalmente, ele tomou a decisão de abrir um templo. Em Kharakpur. E depois disso, ele decidiu abrir um outro templo em Kharakpur. Em toda a minha vida, eu pude ir lá para ver um Tirobhava, um festival em honra dele. Somente uma vez em toda a minha vida eu fui até lá. Eu consegui ser bem-sucedido a chegar lá e ver um festival num dia de desaparecimento dele. Todos os discípulos de Bhakti Vaibhava Puri Goswami Maharaj estavam lá. Naquela época, Govinda Maharaj era o acharya responsável pelo templo de Bhakti Rakshakshidhara Goswami Maharaj. Então, Bhakti Jivan Janada Goswami Maharaj, não é Bhakti Rakshakshidhara Goswami Maharaj, é o próprio Bhakti Jivan Goswami Maharaj que apontou esse outro Vaishnava. Maharaj não está se lembrando do nome. Ele iria ser o Vaishnava responsável por esse templo. Ele apontou como Acharya Govinda Maharaj. Ele era um discípulo de Bhakti Vaibhava Puri Goswami Maharaj. Na verdade, hoje é o dia do desaparecimento. De Bhakti Jivan Janardana Goswami Maharaj. Nós devemos pensar que hoje é o dia do seu aparecimento, pois assim nós nos lembraremos dele, porque ele aparece na nossa mente e no nosso coração. Quando o Guru e o Vaishnava vão embora do mundo material, eles não dão algo para que nós nos lembremos. Bhakti Jivan Janardana Goswami Maharaj abandonou o corpo nesse dia. Ele era muito amado e ele amava mais do que tudo. Ele amava. Não é que ele era muito amado, ele amava o Guru e os Vaishnavas de tal maneira que ninguém poderia se esquecer. Ele amava o Vaishnava puro, inclusive os seus discípulos. Ele os amava de tal maneira que ninguém se esqueceu dele. Srila Gurudeva Bhakti Vigyana Bharati Maharaj, ele uma vez foi para o sul da Índia, porque Param Gurudeva abriu um templo em Haridabad. Ele já tinha um templo no qual eu fui uma vez só, Haridabad. Se você vai para Haridabad, você tem que passar por Kharakpur. Se você vai em direção do sul, em direção de Haridabad, você vai ter que passar por Kharakpur. E dois grandes devotos inesquecíveis que nós nunca devemos esquecer. Um é Srila Bhakti Jivan Janardana Goswami Maharaj e o outro é Bhakti Vaibhava Vaikanas Goswami Maharaj. Bhakti Gaurava Vaikanas Goswami Maharaj. Quando eles ficavam sabendo que alguns dos meus irmãos espirituais eles iam para o sul da Índia para algum serviço,
através de Karakpur, Srila Janardana Goswami Maharaj mandava prashada para todos. Ele mandava o alimento consagrado no altar para eles. Então, ele trazia prashada até o trem para dar para as pessoas que estavam para viajar. E se alguém não o informava, nós estamos indo para o sul da Índia. Então, tanto Bhakti Jivan Janardana Goswami Maharaj quanto Bhakti Vaikanas Goswami Maharaj, eles ficavam tristes. Por que você não me contou que você ia para o sul da Índia? Por que você não me deixou lhe servir, levando prashada até o trem? Por que você não me disse que você ia viajar? Eu viria até a plataforma. Ele ia até a plataforma do trem levar prashada para quem ia viajar, para os Vaishnavas que iam viajar. Qualquer um dos Vaishnavas que passavam por ali para ir para o sul da Índia, ele ia pessoalmente levar prashada para eles, mesmo quando estava com idade muito avançada. Ele pensava assim, durante o percurso, eles vão poder tomar a prashada. Ele fazia isso de todo o coração. Qualquer pessoa que venha com um argumento de briga, Srila Janardana Goswami Maharaj o evitava tais pessoas. Ele era um devoto muito elevado, ele era um Rupanuga. Ele seguia com todo o coração. Nós temos informações, dados sobre isso. Quando ele falava Harikatha, você pode perguntar para os discípulos dele. Quando ele dava Harikatha sobre Prabhupada Bhaktivinoda Thakur, sobre Gauranga Mahaprabhu, ele chorava. Ele derrubava lágrimas. A qualquer momento que ele tocava o nome do seu guru Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, Prabhupada e outros, ele se sentia muito mal. Ele não gostava de brigar com ninguém, ele evitava todo tipo de discussão e de briga. Então hoje nós ouvimos muitas coisas e falamos sobre esses devotos que paravam em Karakpur e ficavam um tempo lá, indo de um lado para o outro da Índia. Eles ficavam todos hospedados com ele, com Bhakti Janardana Maharaj. E era algo muito doce para eles ficar ali. Ninguém pode apontar nenhum minúsculo instante, um pequeno microscópico incidente onde ele estivesse bravo. Srila Janardana Goswami Maharaj nunca estava bravo. Ninguém nunca viu a vida inteira, nunca. Ninguém pôde testemunhar ele ficando irritado. Às vezes ele vinha para Mayapura por alguma razão. Se você vai para Devananda Gaudiya Math, Prasandas Maths, todos os templos de Calcutá, e ele mesmo frequentava um desses templos. Ele ia até a Devananda Gaudiya Mata. Existe um parque lá. Perto desse parque existe uma vizinhança lá, um bairro chamado Hardal Bagan, alguma coisa assim. Srila Vamana Goswami Maharaj ficava lá, nesse templo de Calcata da Devananda Gaudiya Mata. Às vezes ele ia lá para comprar alguma coisa no mercado de Calcutá, ou porque ele tinha sido convidado, ele ia lá. One day, one instant I can say, you can find how simple it is.
he was not fast, one point. He was slow, you know. He was not fast. Ele não era uma pessoa que corria, ele era uma pessoa... Very tranquil. Ele era um dhira, ele era muito tranquilo, ele se movia de maneira muito suave, ele não era chanchala, ele não era irrequieto, agitado. Ele tinha um coração muito humilde, muito tranquilo, ele nunca era agitado. Ele não era uma pessoa que saía correndo, ele fazia tudo muito devagar. Como o meu Guru Maharaj disse, Shambhava, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj nunca era rápido. Ele fazia o archana, adoração no altar por horas, ele escrevia por horas. Ele não fazia, eu vou escrever isso aqui rapidinho, não. Srila Janardana Goswami Maharaj também era assim. Ele era muito vagaroso. Isso não é um erro. Ele fazia tudo, não é que ele fosse preguiçoso, ele fazia tudo, ele se absorvia muito em suas atividades. Ele era muito cuidadoso, ele servia de maneira muito vagarosa e muito atenta, não como eu e você que fazemos tudo rapidinho. Ele movia de maneira muito suave. As gopis também se movem de maneira muito vagarosa, como numa dança. E você podia entender que ele tinha esses sentimentos como numa gopi. Um dia, Srila Janardana Goswami Maharaj veio até Calcutá para fazer algum serviço. O serviço vinha para ele. Quando ele estava muito velhinho, ele não vinha, mas antes disso ele vinha sempre. E um dia, Srila Bhakti Jivan Janardana Goswami Maharaj estava atrasado. Ele estava para perder o trem e ele não ia chegar até Karakpur. Ele tinha terminado o seu serviço em Calcutá. Mas finalmente, quando ele ia até a estação de Howrah, ele descobriu que o tempo estava tarde e o último trem para Karakpur já tinha partido, ou estava por partir. Ele tinha que pegar esse trem, sem bilhete. Aí ele correu um pouco, da maneira dele, que ele era meio devagar sempre. E ele conseguiu subir no trem de alguma maneira. E ele sentou no trem. E ele estava cantando os santos nomes. Nesse meio tempo, o controlador do trem veio, o cobrador. Cadê o ticket, Maharaj? Ele perguntou. Mas Maharaj era muito... Hoje em dia as pessoas querem fazer algum tipo de truque, mas ele tinha um coração muito aberto. Ele começou a chorar. Ele chorou de vergonha. Disse, meu filho, eu tinha que ter pego o bilhete, mas eu estava tão atrasado, eu ia perder o trem. Ele disse, é verdade. Todo dia eu compro o bilhete, mas hoje eu tive que correr. Se eu não pegasse esse trem, eu não conseguiria meu templo e as deidades iam sofrer se eu não fosse. Então ele chorou. Ele era uma... Então, por sorte, sentado no mesmo vagão, estava um grande funcionário das ferrovias. Ele falou, ó, seu tolo, você não vê que ele não está mentindo? Cobrador, ele disse para o cobrador, você não consegue entender o humor desse grande santo? Ele está dizendo a verdade. Está lhe contando um incidente que aconteceu. Você ainda vai querer cobrá-lo? Você não consegue entender que devoto grandioso ele é? Olhe para ele, seu homem sem coração. Então, o contador foi embora, porque ele queria fazer uma multa para Maharaj. Maharaj não tinha dinheiro no bolso para pagar aquela multa. Ele era como uma criança e começou a chorar. Ele falou, hoje eu tive um problema, não consegui meu bilhete. Então, este incidente, Maharaj contou para nós.
Então, dessa maneira, Maharaj, ele chamava Madhava Goswami Maharaj e até o nosso Gurudeva Bhaktivinoda Bharati Maharaj. Ele dizia, Gurudeva, pessoalmente, através das suas experiências, ele dizia, muitas vezes eu fui servir Bhakti Jivan Janardana Goswami Maharaj. Eu ia lá aos seus festivais, ao dia do seu aparecimento, ao dia do seu desaparecimento, dizia Gurudeva. Ele ia sempre. Sempre que podia, ele ia. Então, Srila Bhaktivinoda Bharati Maharaj dizia coisas incontáveis sobre ele. Você pode ler e se lembrar. Ele recitava este verso de Srila Bhaktivinoda Thakur. A simplicidade do coração, a sinceridade, a transparência. Essa simplicidade é o Vaishnavismo. Bhaktivinoda Thakur costumava dizer, aquele que tem um coração transparente, sincero, aquele que tem um coração sincero, que não tem um coração cheio de complicações, ele é o Vaishnava. Aquele que tem um coração simples, que não tem hipocrisia, ele é o Vaishnava. Bhaktivinoda Thakur falava dessa maneira. Então, todas as 24 qualidades dos Vaishnavas nós poderíamos encontrar na vida do Vaishnava puro. Todas as 24 qualidades. Krishna Ita Saran. Este é o ponto central. Todas as outras qualidades, elas vão circular no centro desta qualidade. Não são 24, são 26 qualidades. Você vai encontrar elas nos Vaishnavas. Mas o ponto central é a rendição a Krishna. Se o Vaishnava está rendido aos pés de Lord Krishna ou não. Todas as outras qualidades vão rodar ao redor dessa qualidade central, que é como um pivô. Ele é o ponto central, o desejo de servir Krishna. E todas as outras 26 qualidades vão rodar ao redor deste perno. Está escrito isso no Chaitanya Charitamrita. Todas as qualidades de Krishna se manifestam no coração do seu discípulo puro, do seu devoto puro. Devoto. Todas elas você vai encontrar no coração dos Vaishnavas. Existem até 60 qualidades, mas algumas são impossíveis de imaginar que elas se manifestem aqui. Aquilo você não consegue. Existem qualidades exclusivas de Krishna, como Venu Madhuri, as qualidades da doçura transcendental de Krishna, essas são exclusivas dele. Mas todas as outras qualidades de Krishna são encontradas no coração do Vaishnava. Porém, à exceção das qualidades que estão presentes. O Ser Supremo, ele não vai, o Vaishnava não tem a capacidade de criar o universo ou de fazer a dança da raça. Existem algumas qualidades que são exclusivas de Krishna. Mas todas as outras qualidades você vai encontrar no Vaishnava, no coração do Vaishnava. Então, Bhakti Jivan Janardana Goswami Maharaj, ele tinha essas 26 qualidades, incluindo o desejo profundo de servir Krishna.
Um dia nós vamos discutir sobre essas qualidades, mas hoje o tempo está acabando. Então, se nós vamos glorificar o nosso Srila Janardana Goswami Maharaj, hoje, com certeza, ele vai nos dar alguma misericórdia. Hoje é o dia do seu desaparecimento. Jai Srila Bhakti Jivan Janardana Goswami Maharaj Ki Jai Ho.